coloca ela na conversa. Boa noite, então seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais uma transmissão aqui no Stato Play, que é a plataforma de conteúdos online da Stato, que oferece webinars, análises, dicas e muitas reflexões sobre o universo de carreiras como um todo, sempre com boas doses de contexto. Eu sou Marcelo Gripa, jornalista e diretor da Obladi Conteúdo, e vou mediar o bate-papo de hoje com o tema O Lado B do RH na Crise, Relações Humanas e Aprendizados. Um assunto super quente e importantíssimo, principalmente nessa era de incertezas provocadas pelo coronavírus. Para isso, então, eu apresento a vocês a Mariana Bello, ela que é responsável pela área de gente e gestão na Taco Bell. Mariana, boa noite, muito obrigado pela sua presença aqui. Olá, boa noite, Marcelo. Bom, primeiro acho que eu gostaria de dar uns parabéns, né, para os profissionais de RH pela data de hoje, né, o nosso dia aí de comemorações aí, né, um papel tão importante dentro das organizações, né, eu falo que nós somos ponte entre pessoas e empresa, né, e não tem jeito, é através das pessoas que a gente consegue aí realmente atingir os resultados. Pois é, exatamente. Você acabou antecipando, né, essa questão que eu ia abordar, que hoje é o dia realmente do profissional de RH, e não coincidentemente a gente vai discutir aí todos os desafios e oportunidades também que vocês vivenciam no dia a dia, né? Antes de começar, só gostaria de lembrar as pessoas que estão se juntando aqui à transmissão que vocês podem enviar perguntas para nós aqui através do botão de bate-papo na barra inferior aqui da plataforma. E havendo a possibilidade, nós vamos inserir essas questões na nossa conversa. Então, Mariana, como hoje é o dia do RH e a gente está falando, dia do profissional de RH, e a gente está falando do lado B dessa área, né, que, enfim, é tão importante em qualquer organização, eu já abro a nossa conversa perguntando como é que tem sido trabalhar no setor de recursos humanos nos últimos meses. Como é que você tem se sentido profissionalmente diante de tantos desafios repentinos aí que apareceram? Tá. Bom, primeiro deixa eu me apresentar direito, né? Meu nome é Mariana. Eu falo que podem me chamar de Mari, porque fica parecendo que Mariana tão bravo comigo, então eu prefiro o Mari mesmo. E eu iniciei minha carreira já no RH há mais de 10 anos, né? Eu sempre trabalhei em fast food, trabalhei durante muito tempo no Habib's, trabalhei na expansão aí de algumas marcas, né, do grupo, e hoje eu vim para a Taco Bell com esse desafio novo também de trazer a marca, né? E a pandemia realmente foi uma surpresa para a gente. Acho que o primeiro impacto que a gente teve quando tudo surgiu e falaram vai ter que ficar todo mundo em casa, acho que a primeira coisa foi, e agora, né? O que a gente vai fazer? Então, bateu aquela coisa isso não estava no script, eu não aprendi isso na faculdade, eu não aprendi isso no meu MBA, nenhum líder nunca me ensinou a fazer isso, e agora, né? Vamos ter que enfrentar. E a gente teve uma ação muito positiva, até pelo nosso CEO e tudo, de união mesmo, né? De unir o time para que a gente tomasse as decisões juntos. E uma outra postura que nós tivemos, que eu falo, a gente vestiu realmente a capa da humildade e falou, a gente não sabe o que fazer, a gente precisa de ajuda, né? Vamos conversar e entrar num consenso. Então, desde a primeira semana que a gente teve aí de pandemia, a primeira coisa que nós fizemos foi pensar em duas coisas básicas, né? Que foi o que direcionaram a gente durante todo esse processo aí. Manter a operação rodando, né? Porque a gente precisa também trazer dinheiro para dentro da empresa. E o segundo é o cuidar das pessoas. Então, a gente, né, selecionou esses dois pontos aí para realmente a gente trabalhar e o time como um todo, né? Não só o departamento da área de recursos humanos, mas toda a empresa começou a se voltar a esse cenário, tendo esse posicionamento. Tá certo. Bom, então agora eu vou dar as boas-vindas à Ana Costa, ela que é diretora de RH da Hershey's no Brasil e está se juntando a nós também aqui para discutir a nossa pauta de hoje. Boa noite, Ana. Tudo bem?
Boa noite, obrigada aí pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Bom, Ana, na introdução eu mencionei aqui, né, junto com a Mariana, que hoje é dia do profissional de recursos humanos, e a gente, como a nossa pauta fala do lado B, eu gostaria de perguntar a você a mesma coisa que eu questionei a Mariana agora há pouco, né? Como é que vocês têm se sentido profissionalmente nesses últimos tempos tão desafiadores? Fora a questão, né, relevante, que é a doença e a nossa preocupação com as mortes e tudo, eu acho que tem sido uma experiência fantástica para a gente. Por quê? Porque a gente está lidando com coisas, eu tenho 30 anos só de experiência em recursos humanos, e nesse período, que não é curto, eu nunca lidei com uma situação como essa, né? Então, eu acho que tem essa questão que, para mim, é muito relevante. Nós não estávamos preparados, né, para isso. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo é que eu comecei a perceber que tem algumas competências do líder que, nesse contexto, se fizeram muito mais relevantes do que antes, né? Porque, primeiro, a gente não tinha repertório, né? Então, a gente não sabia como agir. Segundo, era algo que estava acontecendo praticamente ao mesmo tempo, o Brasil até foi um pouquinho depois, mas praticamente ao mesmo tempo, no mundo inteiro. Então, até o benchmark era uma coisa que a gente não ia conseguir fazer. Então, teve que sair da gente isso, né? E eu me lembro da primeira reunião que nós fizemos, os heads, né, os diretores da Hershey, e era uma coisa assim, todo mundo tinha uma expectativa, né? E quando eu fui para essa reunião à noite, foi muito difícil, a reunião era de manhã, de que o RH tivesse as respostas, né? E a gente não tinha todas as respostas. E a única questão ali foi, a gente tem que alinhar exatamente, e nesse dia a gente não tinha nem o posicionamento da corporação, porque a multinacional tem muito isso, né? Às vezes você não tem as respostas, mas você vai e consulta a corporação. A gente não tinha porque era o primeiro dia, né? Então era muito novo. Bom, enfim. E aí a gente começamos a reunião exatamente falando dessa questão da falta de repertório e tudo, e que a gente tinha que tomar uma decisão em relação ao que era efetivamente prioridade para aquele grupo, né? E aí a gente decidiu que a prioridade era a gente fazer com que a equipe tivesse bastante segurança, né? Nesse momento, a gente não teve uma preocupação com o negócio, porque a gente não sabia exatamente o que era essa pandemia, a gente não tinha noção do risco. Nesta sala, a gente tinha pessoas um pouquinho mais céticas, né, e outras mais tensas com a situação. Então, a gente lidou com isso dessa forma. O que é a absoluta prioridade? A absoluta prioridade é manter a segurança e a saúde das pessoas, porque imagina se a gente começar a ter aqui na nossa equipe um monte de pessoas tendo a doença. Então, esse foi o primeiro ponto que a gente tomou decisão. E depois, então, a gente vai acomodando, a gente vai ver como é que a gente vai fazer em relação ao negócio. E aí a gente começou a pegar no que era de informação pessoas de risco, e aí a gente colocou já em casa essas pessoas de risco, colocamos todo mundo em home office, e aí fomos atrás dos computadores, né? Como é que a gente faz? E aí foi a segunda etapa, que foi na segunda reunião, o que a gente pode fazer agora para garantir que as pessoas, que a gente continue com o negócio. Porque aí a nossa preocupação seguinte foi, puxa, isso é um negócio que vai demorar muito tempo. Como é que fica a questão da empregabilidade, do emprego das pessoas, como é que vai ser, né? E aí, então, a gente começou, a segundo ponto foi como é que a gente garante, ou pelo menos garante não, mas pelo menos a gente tem um esforço, né, para que o negócio continue rodando, que é o que a Mariana falou. Aí a gente foi atrás de laptop para todo mundo, enfim, e fomos conversar com as pessoas de vendas, como é que a gente ia lidar com os clientes e fazer as negociações por telefone, enfim. E aí foi a segunda etapa. O que eu percebo o que brotou assim, do líder? Primeiro, assim, aquele cara que não tem o repertório e consegue ter a criatividade e começa a se posicionar. Eu vi muitos líderes que, normalmente, sempre se posicionam à frente, que sempre tem muita segurança e que, nesse momento, ficaram absolutamente, assim, apáticos, né? E aí, qual que é a diferença de um e para o outro, né? É aquela capacidade que algumas pessoas têm, numa situação absolutamente inusitada, de se posicionar e de correr alguns riscos. E vem uma segunda reflexão, a gente vive num mundo corporativo
que, apesar da gente achar que, apesar de ter muitas mudanças, são mudanças para as quais a gente tem algum repertório, entendeu? E essa a gente não tinha. Então, a gente está acostumado com executivos que, frente a essas mudanças, eles sabem o que fazer, eles lideram, e numa situação que eles não tinham conhecimento nenhum, não sabiam o que fazer, alguns tiveram, na minha opinião, uma atitude de mais apatia, de não conseguir se posicionar como deveria. Tá certo. Bom, antes de seguir com o nosso papo, eu tenho um aviso para vocês. A Stato vai selecionar uma pessoa que está acompanhando aqui o nosso webinar para conceder uma análise de perfil comportamental com envio de relatório. Então, torçam por aí que o anúncio será feito amanhã, tá bom? E, Ana, pegando um gancho nisso que você comentou e também estendendo a questão para a Mariana, muito se ouve falar das capacidades do profissional do futuro, né? É aquele profissional que é resiliente, criativo, tem um pensamento crítico, soluciona problemas e tal. Essas competências batem muito com esse diagnóstico que você fez, Ana, sobre o tipo de líder que se sobressaiu nesses momentos desafiadores. De certa forma, a Covid antecipou, então, o perfil do profissional do futuro? Então, há controvérsias, né? Eu vou falar o seguinte, eu sou uma pessoa que adoro estudar, estou sempre lendo muito, e eu fui ver que, eu não sei se o resiliente é o perfil que mais traduz o executivo que a gente espera, sabe? E aí eu comecei a ler alguma literatura e entrei em contato com um perfil que eu achei muito interessante, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que é o antifrágil. Qual a diferença do antifrágil para o resiliente? O resiliente é aquele que, num momento como esse, ele se movimenta, ele atua e depois ele não deixa que aquela situação tire o centro, ele não sai do centro, ele volta, né? E de uma forma em que é como se ele voltasse exatamente no ponto que ele estava, ou seja, a situação desafiadora não o desequilibra, né? O antifrágil é um pouquinho diferente, ele se permite o desequilíbrio até, ele se permite e ele não volta igual, né? Ele volta diferente. Então, eu acho que esse é o ponto para mim que é mais relevante nessa diferença. A gente precisa de executivos que assumam o risco, que se joguem, né, nas situações, mesmo sabendo que não voltarão exatamente como eles estavam. Eu acho que essa, para mim, é a grande diferença. Mariana. Bom, a gente vem falando muito da competência, concordo com a Ana com relação a essa questão do antifrágil, e para isso a gente trabalha muito com a competência da inteligência emocional, né? Eu acho que nunca se falaram tanto disso, da forma como a pessoa se posiciona, da forma como ela encara os problemas, né? Não é que não existe um problema, né? Essa pessoa ela não pode encarar como, não, isso daí passa, a gente resolve assim, não. Ele pode sofrer sim, né? Ele tem que ter dúvidas, ele tem que se questionar, mas ele tem que conseguir também passar uma adaptação maior, né? Ele consegue se transformar diante da situação e trazer resultados diferentes, né? Trazer posturas, posicionamentos diferentes. E aí, essa parte da inteligência emocional, junto com a capacidade de criatividade e inovação, dá um suporte gigantesco para a gente conseguir atravessar esse cenário aí da Covid hoje, né? Então, a gente viu que os profissionais que se destacaram, pelo menos na nossa empresa, foram esses profissionais que conseguiram trazer respostas diferentes, adaptando a situação e conseguindo principalmente dar suporte para outras pessoas, né? E conseguindo se manter com uma saúde mental favorável, né? Digamos assim. Uhum. Ouvindo vocês falarem, fica nítido que o não saber tem sido um dos principais aprendizados nessa fase. Agora, vocês acham que essa sensação está sendo compartilhada na empresa como um todo ou apenas entre os gestores? E aí a pergunta na sequência tem havido mais espaço para erro no dia a dia? Ana? Então, a gente
eu não posso dizer que isso já mudou, né? Mas eu posso dizer que o medo de errar, ele estava sempre muito presente, né? Então, eu acho que daqui para frente, eu acho que pós-Covid, talvez a gente tenha uma tolerância para o erro muito maior, porque a gente teve que lidar com essa situação de estar desestabilizado e de não saber exatamente que caminho tomar. E acho que, assim, uma das coisas que é importante para todos nós, né, sejamos líderes de empresa ou não, mas para os profissionais, é lidar com o não saber, né? Quando você assume que você não sabe, a chance de você aprender é infinitamente maior. Então, acho que mais uma coisa que é uma característica muito importante é aquela pessoa que consegue e está aberta para o aprendizado, mesmo que isso signifique ela, algumas vezes, não ser consistente. Ou seja, ela mudar a posição dela no meio do caminho, né? Isso não é uma coisa, assim, muito fácil. O segundo é assumir a fraqueza, né? Eu acho que isso é uma outra coisa que foi bastante difícil. Então, em algumas reuniões, eu percebi, assim, que a dificuldade de dizer que não sabia ou que estava inseguro era uma coisa, assim, bem complicada, bem difícil. Nessa minha experiência, eu não posso generalizar, tá? Porque eu não posso me caracterizo, me chamo de uma pessoa feminista, mas, assim, eu percebi que as mulheres, elas têm um pouco mais de facilidade para assumir esse lado mais frágil. Não sei bem lidar, não sei como fazer, enfim. Então, eu acho que, para os homens líderes, a minha sensação foi muito mais difícil. Eles queriam chegar com coisas prontas. Então, eles iam para as reuniões com coisas assim, informações do mercado, muitas informações do mercado. Nenhuma solução, nenhuma alternativa, porque não tinha. Mas muitas outras informações para mostrar assim, não, eu tenho aqui as informações e tal, mas com essa dificuldade de lidar com esse lado mais frágil. Sabe que, assim, o primeiro passo nosso da gestão, né, dos heads de cada área, foi justamente essa de nos falarmos, né, e tentar buscar soluções. Só que mesmo a gente tentando juntos buscar soluções, a gente não tinha resposta para tudo, assim como a gente ainda não tem, né? Só que uma coisa que ficou claro é que a gente deixou isso muito transparente para todo mundo, né? Então, para a equipe de base, por exemplo, para o pessoal nosso de loja, a gente deixou claro que a gente não sabia, nós criamos um canal para a gente se falar. E uma coisa que foi muito positiva, né, pelo menos eu vejo dentro da nossa empresa, é que o espaço de escuta aumentou muito, né? Pelo fato dessa transparência nossa, de buscar soluções. A gente chegou a ligar para a gerente de loja, pelo menos eu mesma liguei para a gerente, falei, o que eu posso fazer para vocês aí na loja? Né? O que está acontecendo? Como estão as pessoas? O que a gente pode fazer para auxiliá-los? E isso trouxe uma proximidade absurda das pessoas com todo o time do corporativo. Então, eu acho que essa aproximação foi uma das características principais também que a gente teve e que é algo que a gente precisa também manter no pós-Covid. Bem interessante, Mariana, porque realmente não há respostas definitivas, né? E eu acho que existe aí uma opinião, né? Ou uma impressão. Acho que existe, de certa forma, a percepção de que os líderes são super-heróis e sabem de todas as respostas, né? E a pandemia mostrou que não é bem assim. Ana, qual foi a repercussão, de maneira geral, na Hershey's, quando os líderes passaram a compartilhar essa sensação de, olha, eu não sei, nós estamos buscando soluções, mas nós vamos encontrar juntos. Queria que você falasse um pouco sobre essa recepção dos colaboradores, de maneira geral, a uma realidade em que os líderes considerados os que guiam os caminhos, né, os super-heróis aqui nesse exemplo que eu dei, quando eles não sabem exatamente o que fazer. Eu tenho que dizer que eu não sei se nós passamos com toda clareza que a gente não sabia o que fazer, né? Porque, de novo, não só que somos super-heróis, a gente veste, e o pior, a gente acredita que é super-herói, né, gente? Vamos combinar que a gente acredita nisso. Então, eu não sei se isso foi passado exatamente na proporção que estava para a gente. Eu acho que a gente passou que estava inseguro, mas já trazendo alternativas.
tipo assim, eu estou inseguro, mas olha, que nós juntos chegamos, então, ou seja, não estou levando nada. E eu me lembro de uma conversa que eu tive com a minha equipe, porque a gente vai buscar inspiração, né? E eu falei, gente, assim, que loucura isso, né? Como é que a gente... Primeiro que eu estava cética no início. Gente, eu vou ter que admitir que eu estava cética, né? Então, o pessoal fala do Bolsonaro, gripezinha, eu no iníciozinho, lá no primeiro dia, eu também estava achando. E aí, depois, você assumir isso, né? E para a minha equipe, eu tenho uma relação muito legal com a minha equipe, e aí eu vou dizer para vocês, assim, a minha equipe me inspirou demais, demais, sabe? Então, assim, uma outra coisa importante para o líder do futuro é a sua capacidade de se inspirar. Porque a gente aprende o tempo todo que a gente tem que ser a pessoa que inspira, né? Só que não é sempre assim, né? Então, assim, você ser capaz de se inspirar também é uma coisa bastante positiva. Então, eu diria que a minha equipe foi muito importante, está sendo muito importante, mais do que qualquer outra coisa, me inspirou bastante. Mariana, antes de passar a bola para você, eu vou fazer uma pergunta do Gabriel, que não disse o sobrenome dele, que vai um pouco na linha do que a Ana acabou de dizer, né? A pergunta dele é: vocês se lembram onde estavam no momento em que caiu a ficha de que a crise da Covid tinha chegado para valer, ou seja, que não era essa gripezinha? Onde vocês estavam, como foi, o que sentiram? Se você puder compartilhar ou resgatar um pouco dessas memórias. Olha, eu vou confessar que eu nem estava em São Paulo, foi na sexta-feira, dia 13, ainda, que foi onde a gente realmente caiu a ficha. Eu tinha ido visitar meus pais, que não moram em São Paulo, né, que moram em Goiânia, e eu estava lá. Quando eu cheguei, eu conversei com o meu CEO e falei: o que está acontecendo? Né? Eu já vi que tá o caos São Paulo, como que tá, o que né? E aí, de imediato, a gente já decidiu pelo home office a partir de segunda-feira. Né? A gente já falou: olha, como nós já tínhamos o hábito na empresa de fazer home office uma vez por semana, então essa questão da Ana de ter que arrumar computador e tudo isso daí, a gente não passou por isso, né? Pelo fato de nós já fazermos. Então, pelo menos já de imediato, a gente já falou: ninguém vai para o escritório, né? Vai todo mundo para casa. Mas o sentimento realmente foi esse de incerteza, de não saber o que fazer, mas ao mesmo tempo tinha esse ceticismo também, né? Igual que a Ana comentou. Quando a gente começou a falar de Covid, nesse momento que a gente definiu realmente por fazer o home office, a gente já tinha casos de Covid, né, no Brasil, principalmente em São Paulo, mas a gente já tinha feito um informativo para o pessoal falando: cuidado, lavagem de mãos, né, luva, não se falava em máscaras ainda. A gente já tinha passado para eles mais ou menos o que era. Eu lembro que eu entrei no site do Ministério da Saúde, peguei lá as informações, já tinha mandado para eles já há um tempinho, para eles se cuidarem, mas foi realmente uma comunicação do tipo: é uma gripe que, né, qualquer um pode pegar. E aí foi dia 13 que realmente, que aí começou a fechar tudo, né? Começaram a fechar o shopping, todas as nossas lojas são em shopping. Foi quando realmente a ficha caiu. Ana, gostaria de complementar? Eu me lembro perfeitamente, né? Então, eu estava indo para Recife, porque eu tinha uma palestra lá, e eu no aeroporto estava falando com o gerente lá da fábrica. Eu falei: imagina, isso aí é uma coisa, não é assim tão relevante e tal. Depois a gente conversa, eu estou indo dar essa palestra, na volta a gente faz um call novamente, com a BP também de marketing e vendas, enfim. Mas a minha linha é essa. Eu liguei para o GM, o gerente geral, e falei para ele: olha, minha posição é essa, eu acho que isso aí está sendo um exagero, uma coisa absurda, enfim. Gente, eu fui. Quando, no mesmo dia, eu voltei, lendo as coisas e ligando para as pessoas. Por isso que rede é uma coisa tão importante, você ter esses contatos. Eu mudei completamente de opinião, completamente. E aí eu vi: gente, é sério, é muito sério, né? Então, por isso que eu digo assim, essa flexibilidade a gente também tem que ter, né? Porque as pessoas que são muito impulsivas, que é o meu estilo, né? Eu jamais poderia ter dito, aí vou falar um erro que eu cometi, porque a gente só fala das coisas boas, não fala de Deus. Eu não podia, na ida, já me posicionar daquele jeito.
cética, você entendeu? Não podia ter feito isso. Mas fiz, né? Foi um erro. Aí, na volta, eu já estava preocupada. Quando eu estava no avião, eu falei assim, não, para tudo, a gente vai ter que fazer home office. E eu vou chegar, a gente vai ter que sair agora vai decolar, a gente vai, quando chegando, a gente conversa amanhã no primeiro horário, porque vamos ter que mudar. E já liguei para o gerente geral e falei assim, olha, mudei completamente de opinião, vamos conversar amanhã e tal. Entendeu? Porque eu realmente vi, então, assim, um cuidado, não podemos ser impulsivos, como eu fui, de já se posicionando sem ter a certeza. Uhum. Não, e além do ceticismo, para complicar ainda mais a vida de vocês, as diretrizes mudaram quase que semanalmente, né? Então, toda semana a OMS tinha uma novidade para compartilhar. Agora o uso de máscara é obrigatório, agora não é e tal. Então, imagino que isso deva ter dificultado um pouco as coisas. Bom, vamos falar um pouco de home office agora, né? Já que vocês mencionaram brevemente como foi o momento pré. Eu quero saber o momento agora durante. Como é que foi a implantação do home office e também um pouco do que vocês estão colhendo de resultados aí. Bom, nós já fazíamos, as pessoas elas até falavam que elas se sentiam mais produtivas quando elas trabalhavam de casa, até porque o nosso time corporativo é um time pequeno, né? A gente tinha aí cerca de 20 colaboradores. E a gente já meio que tinha esse hábito, né? Um público muito jovem, que gosta realmente dessa área virtual, mas o que a gente percebeu que aumentou muito foram essas reuniões. Agora a gente tá o tempo inteiro juntos, né? Todos os dias tem pelo menos uma reunião aí seja com o pessoal de loja ou com o pessoal da Taco Bell Internacional, também a gente tem contato pelo menos uma vez por semana. Então aumentaram muito essa questão das reuniões. A produtividade, eu acho que o nosso time ele respondeu muito rápido a tudo isso, né? A gente teve toda uma mudança, mudança total, assim, principalmente a área de marketing teve que mudar toda a comunicação. Imagina, a gente tinha uma comunicação para as pessoas que compravam no balcão, né? Que é o nosso maior público. E hoje a gente não tem, a gente teve que investir muito no delivery, que não era o nosso né, o nosso carro-chefe, não era a nossa principal fonte de renda, e que agora então a gente teve que fazer esse investimento e realmente a gente teve que trocar muito rápido e as pessoas responderam muito rápido, mesmo com um time muito pequeno. Eu acho que o fato do estar home office trouxe um pouco disso, né? Mas o que preocupa a gente é como fica isso depois, né? Porque é fácil a gente falar de uma produtividade agora, né, que está todo mundo realmente preocupado com a situação, que realmente quer fazer mudanças, quer trazer um diferencial para a empresa, e o pós, né? Como é que vai ser quando as pessoas começarem a sentir que, ufa, agora a gente está um pouco mais relaxada, agora está um pouco mais tranquilo, né? Como é que vai ser esse processo no pós? Essa está sendo agora a nossa preocupação. Então, eu tive que lidar, eu e a minha equipe, com mundos diferentes. A gente tem uma fábrica, né? A gente tem uma equipe de vendas e a gente tem um escritório. A parte administrativa, liderança, todos também com laptop, já estavam habituados a fazer home office, não com tanta frequência, mas pelo menos 1 ou 2 vezes por semana e tal. Quando a gente vai para a produção, é completamente diferente, porque a produção continuou, né? E aí a gente tomou algumas decisões assim importantes, que eu tenho que falar assim, que não tem mérito meu nem da minha equipe, mas eu acho que na empresa que você está é muito importante que empresa que é. E eu tenho muito orgulho de fazer parte de uma propaganda aqui da Hershey, porque eu tenho uma questão de valores que nesse Covid, eu já sabia que tinha agora, então fiquei mais orgulhosa ainda, né? Então, a gente perguntou mesmo a todo o pessoal da produção se quem se sentia desconfortável, além das pessoas de risco que nós afastamos, e afastamento com remuneração, naturalmente. Então, essas outras pessoas que, porventura, não quisessem ir. Para nossa surpresa, a gente reduziu o absenteísmo. Mas por quê? A gente montou um esquema de guerra na planta. Pra você ter uma ideia, até na linha de produção, a gente colocou distanciamento. A gente colocou acrílico nos restaurantes. Gente, o ser humano tem uma capacidade de adaptação e de criar absurda. Eu acho que a gente não tem essa consciência, né? Então, assim, foi de uma maneira incrível.
O pessoal de venda, como é que eu vou, quero um treinamento de como vender à distância. A gente conseguiu uma pessoa para falar, conseguimos um cara da China, nosso diretor de vendas da China, para dizer como é que foi a experiência dele. Aí a gente fez tradução simultânea, naturalmente, mas assim, para ver como é que foi a experiência e dali tirou. Então, assim, a gente sai fazendo coisas e que a gente não, assim, surgiram muitas coisas criativas para a gente colocar em prática. Então, teve até uma pessoa da produção que ele falou assim, não, eu prefiro ficar aqui, porque eu estou me sentindo mais segura aqui dentro da fábrica até do que em casa. Porque em casa meus filhos não tomam todo cuidado, as pessoas não estão... Aí a gente começou a envolver a família, né? Então a gente faz meditação, e aí envolve a família, né, na meditação. Enfim, a gente começou a tomar uma série de ações super, super criativas, né? E foi, assim, muito gostoso. O que eu acho que também foi está sendo um grande aprendizado? A tecnologia aproximou demais a gente, né? Então, a gente sempre falava que a tecnologia afastava, né? Às vezes ver filho, né, na internet, enfim. E aproximou. Hoje eu tenho uma relação com os Estados Unidos infinitamente mais próxima do que eu tinha antes. Por quê? Porque hoje a gente fala por vídeo, né? E fala assim, perguntando pela família do outro, como é que tá. Tem o espírito de solidariedade. O cara está na casa dele. Então, qual o quadro que está atrás? Vem o cachorro. Eu tenho neto. Vem o meu neto aqui falar comigo, entendeu? E tem filhos. Então, assim, isso gerou uma proximidade impressionante, sabe? Impressionante. Acho que esse foi, eu acho que um outro ganho para a gente fantástico. A tecnologia não afasta. O Mozart quer saber qual tem sido o maior desafio na liderança remota? Como tem sido a questão de confiabilidade e credibilidade das informações? Mariana. Olha, Marcelo, na verdade, assim, essa questão da liderança remota, né, igual eu falei, na parte do corporativo se manteve, né? Por exemplo, até a nossa folha de ponto, quem realmente bate ponto já usa um aplicativo, né, via celular, e já é liberado para bater de qualquer lugar, né? Então, quanto a isso, a gente não teve grandes problemas aí nessa questão da liderança remota. Talvez por ser um time também muito pequeno e nós estarmos muito próximos, que foi o que a Ana falou dessa questão de proximidade, a tecnologia fez foi realmente nos unir, né? E o fato, eu acho que gera tudo, né? Gera uma solidariedade maior, gera uma questão, o fato de não saber muito o que fazer e de ter que tomar decisões em conjunto uniu muito o time. Então, acaba que a gente, essa liderança remota aí não impactou muito na gente, não. Tá? Pelo menos assim, na Ataco, né, dentro do escritório, no corporativo, não foi um grande impacto. E na loja, assim, né, igual a Ana falou, a gente manteve algumas pessoas trabalhando, né? Obviamente, o pessoal que está na área de risco, a gente colocou de férias, né? A gente realmente afastou da loja para não ter que fazer esse projeto, mas trazendo também essa segurança, né? Que a Ana comentou. Então, os funcionários hoje, quando eles entram, eles têm que fazer higienização, o uso de máscara o tempo inteiro. E foi uma dificuldade nossa no começo, viu, Marcelo? Porque é um público muito jovem e muito cético. Mesmo aparecendo todos esses cenários, eles ainda tinham esse ceticismo de que com a gente não acontece nada, né? É só o público de risco. E aí a gente começou a trazer realmente cenários de que teriam que proteger os pais, proteger os avós, né? Então, eles começaram a entender. E de uma forma, a gente falava para eles, a gente chegou a gravar um vídeo de lavagem de mãos, por exemplo. Eu fui um dia para uma loja e fiz isso com o gerente, com música, assim, tipo TikTok, sabe? Para tentar falar um pouco mais a linguagem. Então, a gente lançava desafio do vídeo mais criativo, que falasse sobre segurança, sobre proteção. Então, foi a forma que a gente conseguiu aproximar e também levar a informação para esse público. E é engraçado que você falou de lavar a mão, né? Isso deveria ser um hábito de todo mundo, lavar a mão com toda essa frequência, né? Na verdade, a gente está resgatando alguns hábitos de higiene que a gente acabou não praticando assim no dia a dia, né? Não praticava talvez tanto no dia a dia. Eu acho que assim, alguns líderes, eles têm uma necessidade maior de controle, né?
Então, esses líderes, eu observo que eles fazem reuniões por vídeo com mais frequência do que outros, né? Então, acho que isso não mudou tanto, a não ser o fato de que é por vídeo agora, né? Então acho que a questão, não posso dizer que seja só uma questão de confiança, mas estilo de gestão mesmo, né? Tem alguns gestores que sentem necessidade de estar acompanhando mais de perto, existem pessoas da equipe que precisam também dessa proximidade, enfim, então eu acho que isso cada um gerenciou dessa forma. A gente de recursos humanos sempre sinalizava a importância de evitar tantas reuniões e por tanto tempo, né? Porque gera um cansaço, a gente mostrou alguns textos que mostram a razão pela qual você ficar tanto em vídeo gera cansaço e tal. Mas uma coisa que a gente observou, a gente acabou fazendo a pesquisa do GPTW, das melhores para trabalhar no meio da pandemia, porque já estava agendado e tal. E a gente teve uma surpresa que o nosso resultado do questionário, a gente não tem resultado final ainda, foi bastante positivo. Por quê? Quando os profissionais eles veem todas as medidas que a organização está tomando, gera uma relação de confiança e nível de comprometimento muito grande, né? Então, a gente não teve muito esse problema. Pra vocês terem uma ideia, as nossas metas de venda, também a gente é uma empresa alimentícia, né? As nossas metas de vendas, elas foram atingidas, todas até aqui, né? A gente está sofrendo com dólar, porque é uma empresa multinacional, a gente reporta em dólar, então a gente está sofrendo com isso, mas os resultados de vendas, de valores absolutos, a gente bateu todas. Tá certo. Nós estamos recebendo bastante pergunta aqui no chat, então para otimizar eu vou fazer duas perguntas de duas pessoas diferentes de uma vez só para vocês. O Jorge Garcês, ele quer saber, ele primeiro parabeniza pelo webinar, então vou estender a vocês duas parabéns dele. Ele quer saber se vocês acreditam que o home office veio para ficar novamente aí em definitivo. Já a Fernanda Santoro, ela quer saber o seguinte, se vocês já planejaram qual será a primeira ação que vocês farão para marcar o fim das restrições e a volta da possibilidade dos times se reencontrarem novamente fisicamente. Quer que eu responda primeiro? Pode ser, pode ser. Bom, eu já comecei a falar. Então, essa é uma pergunta que todo mundo faz, né? Na minha opinião, pessoal, a gente fez algumas pesquisas e tudo, eu acho que o home office veio para ficar sim, né? Porque eu acho que a grande dificuldade que a gente tinha, nós tínhamos duas dificuldades com o home office, na minha opinião, fortes, né? A primeira é que a gente acreditava, as empresas acreditavam que não éramos tão produtivos, e hoje está mais do que concluído que somos muito produtivos, né? O segundo ponto era a insegurança dos profissionais de como gerenciar a casa, a família, fazendo home office. E eu acho que depois de tanto tempo fazendo, né, a gente, e ainda mais com criança fora da escola, que não vai ser depois, então eu acho que passou a ficar muito mais fácil, né? Então, eu acho que não tem volta, né? Talvez não seja desta forma como a gente está, então a gente acredita que, vamos fazer 100%, talvez não seja um índice tão alto, talvez não sejam tantos dias, mas eu acredito que a gente vai voltar bem diferente nesse aspecto, né? Eu não acho que a gente vai voltar atrás, né, nesse ponto. Acho que a gente vai continuar fazendo o home office como a gente fazia antes. Em relação ao fato da volta, na verdade, nós tivemos um papo recente, essa semana ainda, a gente está com uma certa frustração, né? Por quê? Porque se você vê o nosso plano de volta, dá vontade de chorar. Você tem que ficar distante, você tem que botar acrílico, você não pode ficar perto da pessoa, você não pode abraçar, eu sou carioca, então não pegar, não abraçar, para mim é uma tragédia. Que aí, sabe o que acontece? Tem gente que, eu escutei hoje algumas pessoas falando, a gente fez um papo hoje, assim, melhor a gente nem voltar, porque para tudo isso, essa distância, isso tudo. Então, a gente não está vendo, assim, de maneira tão positiva essa volta por conta das restrições. E quanto ao horizonte pós-restrição, eu confesso com você que eu não estou conseguindo enxergar ainda, né? Mas uma coisa eu vou dizer, a ideia nossa é fazer nós somos muito festeiros, né? A gente tem um workshop, a gente tem uma super festa para comemorar, tá? Eu acho que merece. Mariana. Bom, a gente tomou uma decisão, né? Foi até essa semana. Realmente em primeira mão, então, para a gente aqui a informação. Em primeira mão para vocês, a gente realmente vai ficar 100% home office. Então, a gente já começou a fazer toda a parte burocrática, né,
né, do estar em home office sempre. Só que gera aquele mix de sentimento, né? Até quando a gente tomou uma decisão, a gente falou, nossa, o negócio tá meio aqui dentro, ainda tá meio bagunçado. Será que vai ser positivo? Será que não vai ser? Como que fica? E essa necessidade do contato humano, como que a gente vai fazer, né? Só que a gente chegou num consenso de que realmente não. A maioria das nossas pessoas, elas já são externas, né? Então, elas já rodam realmente as lojas. Então, a gente acredita que vai dar para a gente fazer essa gestão. Se precisar realmente, não, vamos nos encontrar. A gente tem espaços que a gente consegue, tem esses coworks, a gente tem a loja que a gente também consegue sentar e fazer reuniões, ou a gente tem um escritório também que é do Grupo Esforza, que fica em Campinas. Se precisar, a gente vai para Campinas. E realmente a decisão foi em definitivo, de entrar nessa questão aí do home office. E aí, em paralelo, o que a gente ainda está pensando de algumas ações assim, que estão surgindo para a gente realmente se aproximar um pouco mais, né? A gente pensou em fazer um happy hour online, né? A gente ainda não sabe como que vai fazer e tudo, mas a gente realmente manter esse contato, porque a gente não pode perder, né, esse contato, essa questão que uniu tanto. Como agora não é viável o contato físico, a gente vai continuar indo pela linha do virtual. Eu queria falar uma coisa, se você me permite, Marcelo, até falar contigo, Mariana, que eu posso compartilhar. A gente fez alguns happy hours virtuais. A gente tinha uma reunião, a gente tem uma reunião que a gente chama de Communication Meeting, que vão todos os líderes, os principais líderes. São cerca de 50 pessoas, né? E depois dessa reunião, que sempre foi presencial, a gente tinha um happy hour. A gente fez a reunião, manteve por vídeo e mandamos cerveja e salgadinhos para casa de todos os líderes. E fizemos o happy hour depois. É claro que num tempo menor, é um cuidado importante tomar, porque é diferente do presencial, mas a gente fez o happy hour e foi muito gostoso, entendeu? E fizemos outros encontros de aniversariantes, um gerente nosso saiu e, infelizmente, a gente fez uma despedida e fizemos nessa linha, assim, cada um bebendo na sua casa e por vídeo. Assim, por isso que eu falo, a gente, enquanto ser humano, somos muito, muito adaptáveis, né? Sabe que a Gisele aqui no chat concorda com vocês. Ela falou que o happy hour online é maravilhoso, tenho praticado e recomendo. Ainda nessa questão do específico. Desculpa, Marcelo, só falar uma coisinha, desculpa. Claro. Então, ela falou isso, me inspirou. A gente tem na empresa um one-to-one, que é a reunião de feedback. E a gente nunca faz essa reunião bebendo, certo? E a gente teve alguns casos lá assim, olha, esse feedback vai ser tão, assim, vai ter que ser tomando um vinhozinho e tal, entendeu? Então, assim, até isso eu acho que foi algo positivo. Não tirou a seriedade, né, da reunião e foi com vinho. Tá? Legal. A Maria Clara, ela pergunta se vocês notaram diferenças do RH no home office em questão de onboarding e outras iniciativas que antes eram feitas presencialmente. Agora, vamos um pouco além do happy hour, vamos falar de treinamento e de outras coisas essencialmente físicas. Mariana, com você. Bom, na verdade, a gente reviu todo o nosso plano de treinamento, tá? Agora isso focado mais também nas lojas, onde todo o nosso treinamento já era, a gente tinha uma parte online, mas a gente estava sempre ali no presencial. Então, o que a gente fez? Fizemos desafios nas lojas para que eles realmente fizessem o treinamento online, assim, 100% da turma fizesse. E nós fizemos aí meio que uma corrida, né? A loja que terminasse primeiro, todos os colaboradores, 2 treinamentos que nós demos lá, que foi um de lavagem de mãos e um de Covid, a gente ia mandar um prêmio para a loja, né? Eu acabei tabulando, mas assim, gente, no primeiro dia a gente já finalizou nas lojas. Um negócio que a gente falava, o pessoal tem que fazer os treinamentos, a galera demorava semanas para fazer alguma coisa. Com esse desafio, não. E um dia a gente já recebeu de uma loja incompleto, né? Então, a gente está focando muito nesse treinamento online. Outra coisa que nós fizemos também, né, com o pessoal é trazer parceiros para falar. Então, a gente tinha encontros com os gerentes, né? Nós já fazíamos isso, era mensal, só que era presencial, durava o dia todo. A gente fazer reunião online para durar o dia todo, esquece, é extremamente cansativo. Então, a gente picou, né, esses encontros, e agora a gente está fazendo de forma quinzenal,
Então, cada vez a gente traz uma pessoa diferente para falar, né? Então, a gente trouxe uma pessoa para falar uma época sobre comportamento humano, uma outra pessoa já veio falar de financeira, de como se organizar financeiramente em casa, principalmente diante dessa pandemia. Então, é isso que a gente está tratando aí também com o pessoal, que foi uma grande evolução aí com o pessoal. A gente continua fazendo tudo normalmente, contratações, a gente suspendeu as demissões, só fizemos 2 porque já estavam planejadas, o restante a gente suspendeu, mas o treinamento, fizemos o treinamento de liderança que estava agendado e a gente só mudou a forma. A gente tem ferramentas hoje, plataformas excelentes, você pode inclusive fazer subgrupos na própria plataforma para você fazer exercícios, né, mais práticos, então é possível fazer, a gente manteve. Então, a gente manteve tudo que a gente tinha agendado, a gente continuou. Programa de treinamento, contratação, e tudo na linha usando o vídeo. Né? Tá certo. Bom, a saúde mental é um ponto importantíssimo nessa história toda, né? Como é que vocês estão lidando com essa questão? Queria que vocês compartilhassem um pouco da experiência, Mariana. Bom, primeiro nós disponibilizamos um médico do trabalho, né, para atendimento de todos os colaboradores, então a gente fez essa divulgação. E nós criamos um canal também anônimo, né, chama Taco Escuta, onde as pessoas podem nos procurar para trazer aí qualquer conteúdo que seja, para a gente realmente conversar, né? Se eles quisessem algum desabafo, algum tipo de apoio psicológico. Então, eles tinham esse canal que caía diretamente com a gente, do RH, que, né, somos psicólogas e conseguiríamos dar esse suporte. Então, a gente deixou esse espaço aberto para todos eles. Tá? Mas essa aproximação que a gente teve com todo mundo foi o que ajudou. E sempre nas reuniões, né, com os gerentes, a gente também sempre abordava esse assunto. Eu acho que as pessoas elas ficaram mais confiantes também nesse sentido, porque a gente estava sempre mandando desafios, reconhecimento, sabe? A gente colocou o CEO para gravar um vídeo agradecendo por todos os colaboradores, por eles estarem na linha de frente, ações sociais. Então, a gente movimentou toda uma equipe para a gente levar taco para os hospitais, por exemplo. Então, a gente fez essa movimentação com todo mundo lá. Eu acho que isso dá um suporte também maior para o time que está trabalhando, né? Porque eles vestem muito mais a camisa. Tivemos ações de taco terça do bem, que a gente chamou, que era entregar taco para os motoentregadores. Então, a gente motivava eles no formato de, você vai entregar um taco, mas é para vocês tirarem foto, é para fazer festa, né? Então, eu acho que isso deu um gás, assim, também na galera. Mas eu acho que esse espaço que a gente deu para eles de falarem, isso deu uma melhorada até no clima da loja. Tá, a gente faz... Na verdade, a preocupação com a saúde mental já vinha antes, né? A gente já tinha sessões de meditação, e além do exercício laboral, enfim. E com a pandemia, a gente intensificou e colocou isso extensivo à família, né? Então, a gente tem 2 vezes na semana encontros de meditação e 2 vezes também as atividades, os exercícios, né? A gente tem um que já tinha antes também, e a gente agora tem um pouquinho mais expandido. A gente tem uma que a gente chama de amigo, que qualquer funcionário ou os parentes diretos podem ligar para se aconselhar, né? Então, a esposa, marido, filhos, né? Pai e mãe podem também usar desse serviço. Você tem direito a mais ou menos mais 5 sessões para falar sobre essa questão, do que está te deixando, que você não está bem emocionalmente, enfim. E o outro trabalho mais forte, que eu acho que esse é constante, é com os líderes, os chefes, né? Então, eu faço isso bastante frequentemente. Então, às vezes, eu vejo e-mail saindo da caixa, chegando para mim, às vezes, 2 horas da manhã. Eu falo assim, o que está acontecendo com essa área? Então, eu mesma monitoro isso bastante, né? E, às vezes, tem que dar um puxão de orelha no gerente, porque se monitora o diretor, reclama, mas o gerente também não se posiciona, porque ele sempre fala assim, o gerente fala que é culpa do diretor, né? O supervisor diz que é do gerente. Então, assim, todo mundo tem que, né,
entrar na mesma linha e ter a responsabilidade de dar limite, porque senão não é só na pandemia, em qualquer momento, se você não tiver um mínimo de equilíbrio, você vai ficar doente. Né? Tá certo. Então, bom, a Regina Viglizzo, ela tem perguntas diferentes para vocês. Então, eu vou começar com a pergunta para Mariana. Vocês estão esperando uma mudança no comportamento de consumo dos seus clientes após a reabertura total, ou seja, nos shoppings? Você acredita que os padrões mudarão? E com isso vocês, né, consequentemente, terão que replanejar as metas? Com certeza, assim, a gente acha que o nosso... Primeiro que eu falo que a gente fez um trabalho muito bacana no delivery, que geralmente as pessoas veem como frio, né? As nossas entregas, geralmente os funcionários faziam desenho, mandam cartinha, mandam bilhetinho, e foi uma forma que eles encontraram também de ter essa conexão e esse contato com as pessoas, né? Tanto que os clientes pedem, né? A gente já chegou a receber um pedido assim, me conta uma piada, porque hoje o meu dia está muito triste, ou faz um desenho de um ursinho panda, porque a minha filha só come se tiver um desenho de urso. Então a gente está criando essa conexão com o cliente. E a nossa preocupação no pós é o como que vai ser essa conexão mais próxima ainda, né, desse cliente no presencial, como é que a gente vai fazer isso? Pensando que é um fast food, tem que ser um atendimento rápido, né, e tudo. E mais ainda, como que a gente vai passar para esse cliente o quanto realmente aquele produto a gente está passando segurança dele alimentar aquilo, né? Como que a gente está manipulando. Então, ele estar num ambiente onde ele se sinta seguro para se alimentar e não correr riscos de pegar alguma doença, eu acredito que o brasileiro ele estará muito mais criterioso nesse sentido. Né? Então, a gente está tomando todos esses cuidados, aí a gente já está na busca aí de estrutura, do como que a gente vai realmente recepcionar esse cliente, seja com álcool em gel, disponibilizar para ele ter o acrílico, né, para a gente não ter um contato tão próximo. Eu acho que essa questão da exigência pela segurança alimentar vai ser muito maior. Ana, agora a pergunta da Regina para você é: se você pudesse pedir de presente um chip com competências que você gostaria que a partir de agora os líderes tivessem, qual seria o top 3? Olha, eu não sei se eu chamo de competência, mas seria aquilo que eu falei no início, a coragem para se lançar nas situações mesmo não tendo repertório para isso. Você falou 3, né? A segunda eu ia botar essa como... pode ser, eu ia botar essa depois, né? Aquela capacidade de você, assim, a gente não tem que sair igual das situações, a gente não deve sair igual das situações, né? Então, acho que esse é um ponto. E o outro nós vimos muita solidariedade, né? O meu medo é que isso não continue. Se tem uma coisa que eu tenho um certo receio de perder, é isso. E eu percebo que ainda no nosso grupo de executivos, no geral, né, não estou falando só da Rush, a Rush é uma empresa que tem uma preocupação social muito grande, mas ainda eu percebo que a gente não tem isso ainda dentro da gente. Sabe, assim, eu sou a diretora da empresa X, e às vezes eu esqueço que eu sou cidadã de uma organização maior que a vida e que eu tenho que ter uma responsabilidade com esse contexto e que o meu papel enquanto diretora nessa organização passa por eu fazer alguma contribuição e influenciar essa organização para que seja feita alguma contribuição que não tem que ser dinheiro somente para a sociedade, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que eu acho que é importante que todos os executivos, todos os líderes tenham. Acho que às vezes as pessoas fazem as doações, fazem o trabalho social pessoal, mas quando está na organização, numa posição de liderança, o dinheiro não é meu, mas não é só dinheiro, né? E tem uma série de outras coisas que você pode fazer se você colocar na sua cabeça que, além de executivo, você é cidadão e que você está ali numa sociedade maior do que a empresa que você está. Acho que essa seria a terceira coisa que eu acho importante. Tá certo. Bom, nós estamos nos encaminhando para o final do nosso webinar
Então, vou fazer uma pergunta sobre resumo, né, do que vocês têm vivenciado. Quais são os aprendizados que vocês levam aí dessa fase para a vida profissional e também conselho, mensagem que vocês gostariam de compartilhar com os colegas de RH que também estão vivendo essa fase de incerteza? Mariana, começar por você. Bom, eu acho que o principal ensinamento que as empresas como um todo, né, estão levando é a questão da importância realmente das pessoas, né? A importância do relacionamento humano na tomada de decisões. Não é uma pessoa só quem decide, né? Ela tem que levar em consideração todas as outras pessoas. A importância da conexão humana, que realmente é essa capacidade de escuta, né, de às vezes ouvir o que o outro tem para falar. Não é só o resultado que importa, né, mas todo o percurso que a gente leva para atingir esse resultado. Porque igual não adianta hoje a gente cobrar resultado financeiro na empresa, esquece, né? Não é isso que a gente tem que cobrar. Mas a gente tem que cobrar outras coisas que seriam mais ligadas aí ao desempenho, né? Como que a gente está lidando com essa adaptação dessas pessoas e o como que a gente realmente vai sair. Então, eu acho que isso fortaleceu bastante. A importância do cuidar das pessoas dentro da organização. Que antes era muito teórico. Agora, na prática, a gente precisa disso. Porque são realmente as pessoas que fazem a diferença dentro da organização. Bem legal. Bom, eu acho que é o autoconhecimento, né? Nós percebemos o quanto somos críticos, né? Críticos ao governo, à direita, à esquerda, centro, enfim. Mas às vezes eu acho que a gente é muito pouco crítico em relação a nós mesmos. Eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão, como é que eu estou passando por essa crise? Então eu vi aquelas pessoas que ficaram super abatidas, que, assim, as vítimas, porque está numa situação do contexto num país horroroso, de terceiro mundo, um desemprego absurdo, assim, tudo ruim, ruim, ruim. E aquela pessoa que olhou isso e os olhos brilharam, o que eu posso fazer com aquilo que eu já tenho, né, para contribuir? Como é que eu, entendeu? Então, eu acho que esse autoconhecimento é importante. Que pessoa que você é? E, por favor, se for a da esquerda, assim, você tem que mudar. Tem que mudar, porque senão você não consegue ser feliz e impacta na felicidade de todo mundo. Porque uma pessoa com essa energia negativa, não importa se você está com Covid ou se está no melhor momento do mundo, essas pessoas elas não contribuem, muito pelo contrário, né? Então, eu acho que autoconhecimento é uma coisa que acho que é fundamental em situações como essa. Muito bem, excelentes insights para a gente fechar aqui o nosso bate-papo. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação da Ana Costa, diretora de RH da Hershey's no Brasil. Muito obrigado, Ana. Para mim foi super legal participar, eu gosto pra caramba, vocês perceberam que eu adoro falar. E eu sinto falta um pouco da interação, porque quando eu falo em público, assim, eu gosto de interagir, de jogar algumas perguntas, isso eu sinto muita falta. Então, assim, é bem gostoso, eu gosto de compartilhar. Sinto falta de ouvir mais, então, se vocês quiserem depois, se vocês puderem deixar alguns feedbacks, alguns insights também, eu acho que vai ser gostoso receber, tá bom? Obrigada aí pela oportunidade. Tá ótimo, tá lançado o desafio aí. E também agradeço a Mariana Bello, Head da área de Gente e Gestão na Taco Bell. Muito obrigado, Mariana. Eu que agradeço também o convite. Eu acho que eu sou igual a Ana também, eu gosto do contato ali, né, de estar junto com as pessoas, de ouvir também, né, para questionar. Eu sei que hoje esse online a gente, né, já está se adaptando a ele, a gente consegue fazer com que as pessoas perguntem, então a gente tem esse contato, mas não é a mesma coisa, né, do presencial. Ver o rostinho das pessoas, né? Não vejo. Ver o rostinho das pessoas, isso mesmo. Isso falta, né, Ana? E, bom, vou deixar também, não sei, Marcelo, se você vai deixar também nosso contato, mas fica à vontade, né? Qualquer coisa, podem falar comigo, podem me procurar também, que a gente bate um papo, tá? Então, vou deixar disponível aí para vocês. E, mais uma vez, eu agradeço aí pela presença de vocês e pelo convite. Tá legal. Bom, o meu muito obrigado também às pessoas que participaram aqui do webinar, enviaram perguntas, enfim, interagiram conosco aqui nessa noite.
Lembrando que esse foi o webinar, o lado B do RH na crise, relações humanas e aprendizados, que pelo que vocês perceberam foram muitos e muitos ainda virão, né? Lembrando que a Stato vai escolher uma pessoa, então, que participou, que acompanhou o nosso webinar, para conceder uma avaliação de perfil comportamental com envio de relatório, tá? O anúncio vai ser feito amanhã. Eu espero que vocês, que você que for escolhido, né, ou escolhida, aproveite essa oportunidade. Eu agradeço a iniciativa da Stato de compartilhar conteúdo relevante aqui, especialmente nesse momento de tantas incertezas e dúvidas. E convido vocês a acessarem a plataforma statoplay.com. Lá vocês acompanham não apenas este webinar, mas também todos os outros webinars que a gente vem produzindo semanalmente, com reflexões, informações e muito contexto sobre a pandemia e seus efeitos. Muito obrigado pela participação de vocês e até mais. Tchau, obrigada, gente. Boa noite. Tchau, obrigada. Boa noite.